Olá, eu sou a Débora Pádua, sou fisioterapeuta, especialista na área de sexualidade e hoje eu quero contar para vocês como iniciou a Clínica Débora Pádua, especializada no tratamento de dor na relação sexual. Eu sou mineira, eu morava na minha cidade. Quando eu tinha 16 anos, eu fui trabalhar como secretária de um ginecologista e de uma fisioterapeuta. Coincidência ou não, lá eu trabalhei por 2 anos e eu acompanhava tanto os atendimentos da fisioterapeuta quanto do ginecologista. Eu já sabia que eu queria ser fisioterapeuta, mas nunca pensei que eu pudesse trabalhar nessa área. Foi aí que no ano de 2000, depois de trabalhar 2 anos nesse consultório, eu fui para a faculdade de fisioterapia. No 3º ano de fisioterapia, eu ouvi de uma professora minha que estava se iniciando a área de uroginecologia no Brasil, que não era uma área muito conhecida e que tinha um potencial legal, né? E aí, quando ela falou isso, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu estava no 3º ano de faculdade. No 4º ano, a gente tinha um estágio de urogineco, mas eu não consegui fazer esse estágio porque eram pouquíssimos pacientes que aceitavam ser atendidos pelos estudantes. Quando eu me formei, no final de 2003, em 2004, eu fui fazer alguns cursos que existiam. E o primeiro deles foi um aprimoramento em Ribeirão Preto. Foi aí que eu fui morar lá. No mesmo ano, eu já comecei a trabalhar com urologistas na área de urogineco, que era o meu sonho, mas eu achava que eu ia demorar muito tempo para isso acontecer. Fiquei 5 anos trabalhando com urologistas. Então, eu atendia homens, atendia mulheres, atendia muito incontinência urinária, não entrava muito na parte de sexualidade. Até que eu tive a primeira paciente de sexualidade, que era uma ex-freira e que tinha dispareunia, dor durante a relação sexual. Então ela sentia muito desconforto. E aquilo ali foi me despertando uma curiosidade muito grande sobre sexualidade. Mas como eu trabalhava com urologistas, eu não recebia muitas mulheres que tinham esse problema. Eu acabava descobrindo esses problemas por encaminhamentos como incontinência urinária, perda de urina. E aí o que aconteceu? Depois de 5 anos trabalhando em Ribeirão Preto, eu resolvi mudar aqui para São Paulo. Depois de um mês que eu estava morando em São Paulo, eu peguei e conheci o Dr. José Bento, que é um ginecologista aqui na capital, e ele me convidou para trabalhar na clínica dele. E lá eu fiquei mais 5 anos. Mas nisso eu já tinha iniciado em Ribeirão Preto palestras sobre sexualidade, na qual eu trabalhei durante 8 anos. Eu só deixei de dar aula de sexualidade depois que meu primeiro filho nasceu, que eu vi que não dava muito para conciliar as minhas viagens com o meu filho, com clínica, então eu tive que abandonar alguma coisa. E nisso eu já tinha escrito o meu livro em 2011 sobre sexualidade, aí eu já estava aqui em São Paulo e cada vez isso foi crescendo mais. Na clínica do Dr. José Bento, eu já recebia muito mais mulheres, né, que tinham dores na relação. Ou seja, 12 anos e meio se passaram desde a minha formação. E hoje eu só trabalho com a parte de sexualidade. Então, já atendi muito a parte de urogineco, que era realmente a minha paixão e que foi cada vez mais ficando um pouco de lado, justamente por essa nova paixão pela sexualidade, transformar a vida das pessoas. Há 2 anos e meio atrás, eu resolvi me dedicar somente à parte de dor na relação sexual, onde eu decidi ter a minha clínica. Por isso, a Clínica Débora Pádua é especializada no tratamento somente de mulheres que têm dor na relação. Nós acreditamos que seja a primeira clínica do Brasil que trate só de dor. Então, aqui eu tenho uma equipe que eu treinei, que eu oriento diariamente, que tem 2 fisioterapeutas, nós éramos em 3, mas uma delas acabou tendo que sair justamente por outros compromissos maiores, também teve uma filha, então ela acabou se comprometendo um pouco. Então, acredito que essa equipe vai crescer, porque a clínica cada vez mais
tem aparecido muito mais mulheres que elas, pela internet, ficam sabendo qual é o problema que elas têm, o porquê que elas têm dor e acabam nos procurando. E hoje a gente também tem uma ginecologista. Por quê? Infelizmente, não são todos os ginecologistas que acabam dando o diagnóstico de vaginismo, ou infelizmente não são muito cuidadosos com as nossas pacientes. Então, como a clínica ficou um pouco maior, agora é uma clínica realmente com 3 salas de atendimento, então a gente conseguiu dar um suporte melhor para as nossas pacientes. Então, eu queria contar um pouco mais da minha história para vocês, para saber de onde surgiu essa ideia de ter uma clínica focada nessas mulheres e que não são poucas. Então, no Brasil, existem pesquisas que mostram que 18% das mulheres sentem dor na relação sexual. Então, é uma porcentagem enorme. E existem algumas pesquisas internacionais que falam até em 40% das mulheres. Ou seja, elas realmente precisam de profissionais focados nisso, que deem a importância que o sexo realmente tem na vida das pessoas. Lembrando que o sexo é um dos 4 pilares da qualidade de vida. Então, ele é extremamente importante. Ele é tão importante quanto a família, o trabalho e o lazer. Então, são 4, o sexo faz parte disso. Então, se você tem algum tipo de dor na relação sexual, lembre-se, ela tem que ser algo persistente. Procure um profissional para te ajudar. A nossa clínica é especializada nisso, eu tenho certeza que a gente pode te ajudar. Espero que você tenha gostado um pouquinho da minha história e espero que, se você precisar da nossa ajuda, nos procure. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Obrigada!